Então, também você verá, no Brasil também há falta de cultura. Desce o nível moral das pessoas a um ponto que elas não são capazes de julgar as situações morais mais óbvias. Eu vou dar um exemplo. Esta semana aparece a revista Isto é Merda, né? Dizendo assim, pô, o Mourão na presidência e tudo se resolverá. Né? E o Mourão não é capaz de dar uma entrevista dizendo, eu não estou contra o presidente de maneira alguma, eu o apoio, e não adianta tentar me seduzir com a mosca azul da presidência. Eu não estou aqui para isto. Eu estou aqui para ajudar o presidente e não para sacaneá-lo. Mas ele não tem senso moral suficiente para saber que ele tem que dizer uma coisa dessa. Ele simplesmente não tem. Ele não é uma pessoa moralmente madura. Ele nunca pensou em questões morais mais de 5 minutos na vida dele. É? Se ele tivesse recebido treinamento literário desde o início, onde você estuda situações fictícias e você tem que pesar moralmente as várias alternativas. O que você faria no lugar do personagem tal ou outro? Bom, você desenvolveria o seu senso moral. Sem isso, não tem senso moral nenhum. Quer dizer, o sujeito, o senso moral dele, ele aprendeu no quê? No regulamento disciplinar do Exército. Essa é a mais alta moralidade que ele conhece, meu Deus do céu. O que vocês estão falando? Hã? Olha, eu quando era jovem, eu pegava livros do ensino secundário nos Estados Unidos, da França e tal, e me educava por aquilo. Porque o ensino que eu encontrava nas escolas brasileiras era muito ruim, falando, então tem que procurar uma coisa melhor. E um dos elementos fundamentais era este, você representar cenas ou históricas ou ficcionais e colocar os alunos no lugar dos personagens para eles tomarem as decisões morais e justificarem. Por exemplo, você, sei lá, você é Júlio César e você voltou das guerras e você está ali na porta de Roma, sabendo que os seus inimigos tomaram o poder e que você entrando, você perde o seu poder, porque o comandante do exército tinha poder total sobre os seus comandados. Ele ia perder aquele poder, ele ia ser apenas um senador como os outros. O que você faria? Júlio César decidiu dar um golpe, derrubou os senadores e ele virou o chefão. Você faria o mesmo? Então você tem que conhecer a situação, conseguir imaginar os vários enredos possíveis. É assim que se educa moralmente uma pessoa, gente. Não existe outra maneira. Não adianta ler Bíblia para o cara 24 horas por dia. Não adianta. Não adianta ler o regulamento do Exército. Não adianta ensinar moral para o cara. Porque ele não sabe quais são as alternativas, meu Deus do céu. Às vezes na Bíblia tem um pouco disso. Quer dizer, tem situações onde o personagem não sabe exatamente o que fazer. Então, por exemplo, quando Abraão vê que ele não pode obedecer o pai, o que eu vou fazer? Vou brigar com meu pai? Vou me revoltar? Vou obedecer? E ele decide ir embora. Essa, por exemplo, é uma situação altamente pedagógica. Isso, a mesma coisa eu já aconselhei para muita gente que tinha problema com o pai ou com a mãe. Eu falei, não brigue com eles. Com pai e mãe não se briga. Se não dá para conviver, você faz sua malinha e sai educadamente. De vez em quando você vai lá visitar, fala, não, mas eles são muito chatos, então você vai lá, fica 5 minutos, dá um beijinho e vai embora. Mas não brigue. Foi o que Abraão fez. A Bíblia tem essas situações, mas elas são poucas, na verdade. E são muito esquemáticas. Existem situações mais complexas que você só vai aparecer na literatura mundana mesmo. Então, por exemplo, a situação, vamos dizer, de um revolucionário russo que vê o novo regime que ele lutou para implantar. O regime é mais assassino que o do Tsar. O que ele vai fazer? Existe essa situação na Bíblia? Não tem. Você vai ter que estudar a vida do revolucionário russo. Como aparece? Mas todas essas cenas estão relatadas na história? Não, você precisa apelar à literatura de ficção. É isso? Então, por exemplo, eu cito muito o livro do Eugenio Corti, romancista italiano, que chama Processo e Morte de Stalin. É uma peça, na verdade, que o Stalin convida os seus assessores, seus parceiros mais importantes para um jantar na casa de campo dele com a intenção de matá-los, mas eles descobrem e decidem prender o Stalin,
prendem o Stalin e fazem o julgamento dele. Então, daí ele argumenta que tudo que ele fez foi rigorosamente de acordo com a doutrina do marxismo-leninismo. Ele não fez nada por arbitrariedade, nada por ambição pessoal, foi tudo feito na aplicação estrita do marxismo-leninismo. E eles julgam aquilo e dizem, olha, você tem razão, você fez tudo certinho, mas nós vamos matar você assim mesmo. Então, onde é que você vai encontrar uma situação dessa na Bíblia? Não tem. Você está entendendo? São situações novas que aparecem na história, só numa outra situação muito peculiar do século XX. Então, é só a literatura que vai ensinar você a lidar com essas situações. E a meditação moral é o fundamento da compreensão literária. É assim, o que eu faria no lugar deste personagem? Quem não fez isso não tem formação moral nenhuma. Não tem compreensão moral, é moralmente imaturo. E, portanto, não é capaz de elaborar moralmente nada, exceto sob o ponto de vista dos estereótipos que a mídia lhe impõe. Quero parecer bonito perante a mídia, então o que eu devo dizer? Você quer saber? A consciência do seu moral é isso, não é superior a isso. Então, pessoal, não botaram ele 33º grau maçônico? Eu digo, o quê? O cara com esta tosquice moral é 33º grau maçônico, mas o que é o 32º, então? Né? Quer dizer, que esculhambação que esse negócio de maçonaria já virou, porra. Agora, não é só maçonaria, não. Na Igreja Católica tá a mesma coisa, porra. Você pega lá o bispo, o cardeal, também não tem imaginação moral, não é capaz de julgar o que ele está fazendo, porra. Agora, o pessoal acha assim que moral é você cumprir regras. Moral não é isso, gente. É você saber o que fazer em situações para as quais não há regras. Mas você tem que descobrir aquela famosa pergunta, o que Deus quer de mim? Você vê 3 ou 4 maneiras diferentes de reagir, você quer saber qual é a melhor, né? Qual aqui vai tornar mais próximo de Deus, né? Eu já vi situações desse tipo, né? Eu me lembro do Padre Gregório, fundador do maior orfanato que havia em São Paulo. Ele era um agricultor gaúcho, casado, tinha 2 filhos. E ele está andando no campo e baixa um raio, o raio mata a mulher e os 2 filhos. E ele ficou sozinho, não sabia o que fazer. Foi para o seminário, tá certo? Mas ficou vários anos achando que nada fazia sentido. E ele perguntava para Deus, Deus, o que é para eu fazer? E um dia está rezando sozinho na igreja e aparece um menininho pedindo para dormir ali na igreja. Ele deixa o menininho. De seguida aparece outro menininho, e outro menininho, e outro menininho. Aquilo virou o maior orfanato de São Paulo. Então, o sentido da vida dele apareceu para ele em resposta à prece. Isso aconteceu. A mesma coisa aconteceu com o meu amigo Dr. Miller, né? Também não sabia o que fazer, ele entrou numa igreja e falou, eu não saio daqui enquanto eu não descobrir o que é para eu fazer. Ficou lá rezando, sei lá, 2 dias. Né? Isso acontece. Então, esta é a meditação profunda do sentido da vida. Isto é a base da moralidade, gente. Você acha que tem alguém no governo federal, na Câmara Federal, ou na nossa esfera acadêmica que tenha se preocupado com isso uma vez na sua porca vida? Não tem nenhum, pô. E o pessoal fica cobrando moralidade, quer que acabe os políticos corruptos. Mas o jornalista que está cobrando o político corrupto também não tem consciência moral. Claro que o sujeito que não tem consciência moral, de vez em quando pode acertar. Né? Se, por exemplo, você vê um político roubando, então você fala mal dele, você está certo nisso. Mas é claro que a sua orientação moral não pode depender desses casos onde você casualmente tem razão. Não é isso? O Spinoza que perguntava, se um louco em pleno dia diz, é dia, ele tem razão. Você pode dizer que ele tem razão? Nem tem razão e nem não tem. Quer dizer, o que ele disse coincide com a verdade, por acaso. E a coincidência casual da frase com a verdade não é uma verdade. Então,
Eu sempre assisto os comentários do Neumann, né? Em 80% dos casos ele acerta, mas quando ele erra de uma maneira tão fragorosa, tão monumental, que você vê que o acerto foi um acerto mais ou menos casual, um negócio óbvio demais, né? Se ele pega lá, sei lá, o PT desviou 1 trilhão, claro, você vai achar ruim. E você está certo de achar ruim. Mas isto mostra consciência moral? Não. Quer dizer, isto é apenas esculhambação jornalística. E isto é o máximo que isso chega. Quer dizer, isso é retórica. Isso não tem nada a ver com moral. Às vezes não é nem retórica, às vezes é apenas propaganda. Você acha, por exemplo, que esses nossos deputados, senadores, que fazem pose de moral ofendida, você acha que alguma vez eles pararam para pensar o que eles deviam fazer em tal ou qual situação? Não, nunca pararam, porque eles não têm ideia da variedade da vida humana. Eles não conhecem a variedade das situações humanas. Então como é que pode ter uma meditação moral? Entende o que eu digo? Toda formação, toda educação humana começa com a literatura, gente. E muita literatura, não é um pouquinho. Não é isso? Não existe outro meio. Claro que se você assistir filmes ou peça de teatro também vai ajudar, mas isso é um subproduto da literatura. E dificilmente você vai encontrar... Bom, eu já vi casos em que a versão filmada era melhor do que o livro original. Aliás, o caso da... O filme lá do Dr. Lecter, né? Eu achei que o filme saiu melhor do que o livro. Pode acontecer, mas isso é uma raridade. Em geral, o filme é um subproduto do livro, né? Entre números, se você pegar... Quantas pessoas já filmaram Guerra e Paz? Umas 90, né? Qual dessas versões se nivela ao Guerra e Paz? Nenhuma. Eu assisti, por exemplo, o Ray Lear, russo, não lembro o nome do diretor. Então, é uma maravilha, mas ele chega na altura da peça? É claro que não. E assim por diante. Então, a literatura é a base de tudo. Deu para entender? Eu estou pensando em dar um curso sobre isso. Depois, mais tarde, eu vou dar um programa. Literatura e política, literatura e vida social, um negócio baseado nisso, certo? E aprimorar um pouco a técnica de leitura, da leitura literária, né? Mas, por enquanto, já está anunciado aí o que é o mais importante. E este festival de falsa moral que a gente está assistindo, é tudo causado por isso, gente. A instrução moral é muito superficial. A instrução moral que não tem meditação, não tem análise de situações reais para você tomar uma decisão. Então a pessoa não tem formação moral nenhuma. Ele pode parecer bonzinho porque ele entrou na maçonaria e ele segue direitinho, né, os preceitos. Ou ele entrou na academia militar e segue direitinho. Isso não é moral, gente. Isso é apenas adestramento. Isso não é educação, é adestramento. Não é isso? Isso não é nem humano, isso é animal. Adestramento animal. Isso é o máximo que a pessoa consegue no Brasil. E é isso que nós temos que consertar. Antes de você pensar em consertar a política brasileira, tem que consertar isto. Tá bom, gente? Então...